nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade, então, à exposição que temos feito na oração do Senhor. Por isso eu quero convidar os irmãos para abrirmos em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a parte A do versículo 10, que é a segunda petição. Mateus, capítulo 6, verso 10, parte A. A primeira frase do versículo 10 de Mateus 6. Vamos ler juntos. Venha o teu reino. Mais uma vez, venha o teu reino. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque estamos já diante do Senhor neste culto, prestando ao Senhor a nossa gratidão, reconhecendo, ó Deus, que não somos nada sem que o Senhor opere em nossas vidas, como acabamos de ler aqui nesta resposta do Catecismo. É o Senhor mesmo quem, por esta chamada eficaz, nos atrai para Jesus Cristo, teu Filho, de modo que esta atração espiritual nos ilumina os entendimentos para que possamos compreender acerca do Senhor e dispormos também nossos corações para fazermos a tua vontade. Por isso, ó Deus, nesta manhã nós te clamamos mais uma vez, a que o Senhor possa operar em nós pelo teu Santo Espírito, de modo a nos fazer também entender a tua palavra neste ponto, ó Deus, central desta petição tão grandiosa, nos ensinada por Cristo, teu Filho, e que o Senhor possa, ó Deus, aplicá-la a cada um de nós, para que possamos, ó Senhor, na nossa relação contigo, demonstrarmos toda a nossa dependência, toda a nossa segurança no Senhor, para sabermos que sem Ti nada podemos fazer e em Ti nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, por este culto, por todos os irmãos aqui presentes, as famílias representadas, pela ceia que está posta aqui diante de nós e por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado em Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus mesmo. Amém. Meus amados irmãos, por que se enfurecem as nações e os gentios falam coisas vãs contra o ungido do Senhor? Esta foi a pergunta que nós lemos aqui no Salmo 2, e que, muito embora tenha sido uma pergunta muito antiga, feita há muitos anos pelo salmista, é uma pergunta que ainda ecoa no nosso tempo. Nós, contemporâneos, vemos a todos os dias homens e mulheres se colocarem contrariamente ao Senhor. São inúmeros os exemplos que nós poderíamos citar, não apenas de governantes, não apenas de nações, mas daqueles também que são formadores de opiniões, professores, técnicos, políticos, artistas, que se colocam contra a verdade do Senhor. Basta você olhar rapidamente algumas das cenas do último show de Madonna, ontem, no Rio de Janeiro, e você vai perceber o quanto estas pessoas promíscuas, ímpias, se rebelam contra a lei de Deus, contra a ordem do Senhor. Por isso, nós, como Igreja de Cristo, devemos ter muita consciência acerca de como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Aliás, devemos sempre nos perguntar: quem é o nosso Deus? A qual Deus nós servimos? Temos servido ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel, todo soberano Senhor que domina sobre as nações, domina sobre os corações dos homens? Ou nós temos adorado um Deus fabricado pelas nossas imaginações, fabricado pelos nossos desejos, um Deus movido simplesmente pelo nosso querer, de que Ele realize aquilo que nós tanto cobiçamos? Esta petição, meus amados irmãos, a qual nós somos levados a repetir, não apenas como uma reza, mas com o profundo do nosso coração, ela nos leva a refletir exatamente a respeito de qual Deus nós desejamos
que governe o nosso mundo? Em quem nós devemos crer para resolver os nossos problemas? Eu sei, meus amados irmãos, que muitos de nós aqui, que já fizemos a nossa profissão de fé, sustentamos com a nossa mente que Deus em Cristo é quem reina sobre o mundo. Dificilmente, se você perguntasse até mesmo às pessoas por aí, ainda que não sejam professas na verdadeira fé evangélica, dificilmente elas diriam uma outra coisa. Dificilmente elas diriam que não é o Deus cristão que governa o mundo, a menos que ela professe algum tipo de ateísmo ou algum tipo de religião não cristã, o que no nosso país é uma minoria. Mas num país como o Brasil, cuja maioria é de cristãos, se você perguntar, as pessoas vão dizer que é Deus quem governa, é Deus quem reina. Contudo, o maior problema é exatamente a prática de nossas vidas. Muito embora nós tenhamos a convicção clara na nossa mente de que Deus governa, porque Ele é soberano, na nossa prática nós entregamos muitos dos nossos problemas a outras esferas além de Deus. O que eu quero dizer é que nós não confiamos em Deus como de fato deveríamos confiar. Quando surgem os nossos problemas, sejam eles de quaisquer ordens, a primeira coisa que nós somos levados a fazer é buscar conselhos, opiniões, soluções para além de Deus. Nós não confiamos verdadeiramente que a palavra do Senhor, ela de fato é o remédio para curar as nossas crises espirituais, para restaurar a nossa alma. E este é um grande problema, porque no tempo de Jesus também foi assim. Os irmãos se lembram que muitos dos episódios envolvendo a soberania de Cristo mostram que aqueles discípulos que, embora tenham convivido com o Senhor de perto, eles titubearam muitas vezes em sua fé, na confiança para com o Senhor. Nós podemos nos lembrar aqui de várias situações. Vou citar apenas duas. Naquele momento em que a multidão estava com fome, eles sabiam que Jesus era poderoso para fazer com que o alimento aparecesse. Afinal de contas, se eles eram cristãos, eles sabiam que o Deus que havia dado o maná no deserto seria o mesmo Deus que poderia também agora sustentar aqueles que estavam com fome. No entanto, parece que eles não estavam muito crendo nisto, embora tivessem Jesus do seu lado. Parece que eles criam muito mais com a mente do que com o coração. E por isso eles duvidaram. Quando Jesus disse, olha, eles estão com fome, não é justo que nós mandemos estas pessoas embora para suas casas com fome. Vamos dar a elas alimento. E alguns disseram, mas Senhor, como? O Senhor quer que a gente compre alimento uma hora dessas? Nós não temos dinheiro, não temos recursos. Talvez essa pergunta fosse a mesma pergunta que nós faríamos hoje para as diversas situações da nossa vida. Talvez você esteja passando por um problema e a pergunta que você faça é, mas o que eu vou fazer para resolver isso se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho recursos, se eu não tenho condições físicas, espirituais? Como eu vou vencer esta batalha? Do mesmo modo como aqueles discípulos também não acreditaram que a presença de Jesus seria suficiente para resolver os problemas deles. E, no entanto, Jesus, pela sua presença soberana, apresentou uma solução muito simples para ele. Ele fez aquilo que Deus faria: criar, multiplicar pães e peixes e alimentar a multidão faminta. Um outro exemplo foi aquela tempestade no Mar da Galileia, que também estava ali a presença de Jesus, mas os discípulos pareciam não acreditar que ele fosse suficientemente poderoso para fazer com que a natureza lhe obedecesse. Ora, se eles criam que Deus tinha criado do nada todas as coisas,
Por que será que eles duvidaram de que Jesus seria poderoso para controlar aquilo que ele mesmo havia criado? Reparem, portanto, que o problema do ser humano não está na crença na sua cabeça a respeito de Deus. O problema do ser humano está no seu relacionamento com Deus, diariamente. Nós temos a tendência, meus amados irmãos, de afirmar coisas a respeito de Deus, mas nós não temos a prática de experimentar estas coisas no nosso relacionamento com Deus. Deus para nós muitas vezes é aquele pai, mas um pai distante. Um pai que você sabe que é seu pai, mas que você não mantém um relacionamento com ele, capaz de derramar sobre ele as suas angústias, de levar até ele as suas petições, de clamar muitas vezes por ajuda, de confiar que ele vai receber você em seus braços, de que ele vai amparar os seus dilemas. Então o nosso relacionamento com Deus passa a ser um relacionamento super profissional. Nós somos religiosos, mas não somos cristãos de verdade. Esta foi a acusação que Jesus fez àqueles religiosos de sua época, porque ninguém mais do que eles sabiam melhor a lei de Deus. O Senhor nunca os condenou por desconhecimento. Muito pelo contrário, o Senhor, muitas vezes interpelado, questionado por aqueles mestres da lei, ele dizia quase sempre: olha, você sabe o que a lei diz. Certa vez alguém disse para ele: como eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: é fácil, cumpra os mandamentos. E ele disse: isso eu já faço mesmo, desde criança. Jesus sabia disso, que de fato eles eram treinados desde criança a terem uma mente religiosa, uma mente conhecedora da palavra de Deus. Meus irmãos, quantos de nós conhecemos a palavra de Deus? Quantos de nós lemos a palavra de Deus? Sabemos versículos de cor, sabemos histórias, sabemos sobre personagens, sabemos sobre Jesus, sabemos sobre Deus, sabemos sobre os catecismos, as confissões, sabemos sobre o nosso credo, conhecemos a história da igreja, sabemos estas coisas porque, afinal de contas, fomos treinados nelas. Desde criança, muitos de nós fomos treinados nestas coisas, e é impossível que nós não saibamos isto na nossa mente. Mas a pergunta não é esta. A pergunta é muito mais profunda do que esta. Eu quero citar um outro exemplo. Pedro. Pedro foi aquele que caminhou com Jesus desde o início do seu ministério. Pedro foi chamado de uma maneira extraordinária pelo Senhor. E ele então aceitou Jesus Cristo, se dispôs a segui-lo, demonstrando, no entanto, ao longo da sua caminhada, altos e baixos. Em alguns momentos ele, pelo seu ímpeto, ele fazia coisas que não eram apropriadas, como por exemplo cortar a orelha do soldado, como por exemplo achar estranha a ideia de Jesus ir à cruz, a ponto de Jesus entender que aquele era ele estava sendo usado por Deus, pelo próprio Satanás. Em alguns momentos, ele demonstrou falta de empatia para com aqueles que não eram judeus. Ele não gostava muito do relacionamento com os gentios e, para isso, precisou que Deus mostrasse a ele um lençol com várias coisas ali que ele considerava impuras, para que ele pudesse refazer os seus conceitos religiosos. Pedro aprendeu bastante a respeito de Jesus, mas ainda faltava a Pedro o que é essencial na vida cristã: o relacionamento com o Senhor. E por esta razão nós somos informados de que Pedro, naquele momento mais crucial, e de fato crucial, porque era um momento de cruz, ele não foi capaz de trazer ao seu coração e revelar com os seus lábios, porque a boca fala do que está cheio o coração, aquilo que era mais necessário dele, o testemunho fiel do seu relacionamento com Jesus. Pedro trouxe coisas que estavam na sua mente. Parte do seu ministério era um ministério cognitivo, intelectual, um ministério de conhecimento, mas não era um ministério
de intimidade, de profundidade com o Senhor. Por isso nós admiramos que Pedro tenha então se tornado depois o primeiro pastor da igreja, logo após a ascensão de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra que Pedro foi aquele personagem principal escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo para pastorear a igreja. E foi de Pedro o grande sermão naquele dia talvez mais importante pós-ressurreição de Cristo, pós-ascensão, que foi o dia do Pentecostes. Foi naquele sermão que Pedro então disse que os judeus haviam matado Jesus. Este mesmo Pedro que não aceitava se relacionar com outros que não eram judeus, que tinha dificuldades com os gentios, mas agora, movido por um coração transformado, ele entende o que é o Evangelho de uma maneira muito mais profunda do que apenas cognitivamente. Ele entende um Evangelho do coração. E então ele prega a palavra do Senhor, clamando àquelas pessoas, judeus e gregos, a que entregassem os seus corações ao Senhor. Arrependei-vos, creiam no Evangelho de Cristo Jesus. Mas para isso foi necessário que Cristo o impactasse. E por isso, do mesmo modo como ele negou 3 vezes a Jesus, por 3 vezes o Senhor perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então pastorei as minhas ovelhas. Pedro precisou arrepender-se daquele estilo de vida religioso, de uma compreensão das coisas de Deus apenas mecanicamente, religiosamente, para compreender as coisas de Deus lá dentro, no coração. E eu estou contando, irmãos, todas estes exemplos aqui, trazendo estes testemunhos da palavra, porque esta segunda petição tem muito a ver com isto. Ou seja, nós estamos invocando o reinado do Senhor. Venha o teu reino. O catecismo diz que a primeira coisa que nós devemos compreender aqui é que nós não somos capazes por nós mesmos de nos relacionarmos com Deus. Ou seja, ao reconhecermos que Cristo é Rei sobre todas as coisas, nós precisamos reconhecer que nós mesmos somos incapazes de realizar qualquer obra cristã sem a influência direta, sem a presença de Cristo Jesus. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Uma outra questão é que, ao pedirmos que o reino de Deus venha sobre nós, nós estamos também pedindo não só o reconhecimento de nossas falhas, de nossa incapacidade, mas nós estamos também pedindo o reconhecimento para nós mesmos de que há um único Rei sobre a terra, e este Rei é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas sobre que Jesus Cristo reina? Esta é uma pergunta fundamental, porque os judeus, por exemplo, achavam que Cristo reinaria sobre cidades. Cristo seria um rei político, que se assentaria num trono. Alguns dos gentios pensavam que Cristo reinaria apenas para determinado povo, para uma nação. Os judeus pensavam isso também no Antigo Testamento, pensando que Israel era a única nação sobre a qual Deus reinaria. No entanto, estas compreensões estão erradas. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele reina sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades ou soberanias. Dele é todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, esta segunda petição também nos diz que Deus, em Cristo, reina nos corações dos homens. E esta é a petição que nós queremos apresentar aos irmãos nesta manhã. Deus reina sobre os corações. Os gentios, diz o Salmo 2, se enfurecem contra o Senhor. Os reis se colocam contra Deus. As pessoas ímpias querem destruir o governo do Senhor, Yahvé, e do seu ungido, Jesus Cristo.
Porque o coração dos homens caídos é um coração que deseja uma vida desconectada do Senhor, uma vida anti-Deus, anticristã. Toda a moralidade cristã, todo o culto cristão é negado por estas pessoas ímpias, porque os seus corações estão apodrecidos pelo pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, todos se extraviaram, todos pecaram. Todos desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o cenário do coração humano sem Deus. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que estas pessoas que não têm Cristo, elas estão sem Deus, sem esperança. Elas são pessoas vazias de sentido, por isso elas precisam estabelecer nos seus corações um outro rei, um outro governo. E é por isso que as pessoas fazem o que fizeram ontem no show da Madonna, pervertendo, descaracterizando todo tipo de moralidade cristã, expondo o corpo humano, o ser humano ao ridículo, para simplesmente afrontar Deus. Há pessoas que usam esses exemplos para irem às redes sociais e zombarem da fé cristã. Há pessoas que fazem isso com extremo prazer, porque o prazer dos seus corações é ser anti-Deus. Elas não querem Cristo como Senhor de suas vidas. E por isso nós precisamos concordar com o teólogo Michael Horton, que disse que falar de Cristo como nosso Salvador é algo muito mais aceitável para os nossos corações. Afinal de contas, quem não deseja ser salvo? Todos nós desejamos ser salvos. Mas falar de Cristo como Senhor é muito mais difícil. Por isso, o pastor Michael Horton escreveu um livro muito interessante, que eu aconselho àqueles que gostam de ler e querem estudar um pouco mais, que é o livro Cristianismo Sem Cristo, publicado pela nossa editora Cultura Cristã. Cristianismo Sem Cristo. Leia este livro. Você verá ali que muitas pessoas que falam do cristianismo, que vivem o cristianismo em nossas igrejas, nas nossas religiões chamadas cristãs, não têm Cristo. Porque elas trazem um Cristo Salvador, um Deus que é amor, mas elas se esquecem de colocar Cristo como Senhor das suas vidas. Então, Cristo é apenas aquele que vai oferecer dominicalmente às pessoas, no culto público, favores, benefícios, coisas boas, bênçãos e mais bênçãos. Mas, terminado o culto, passado o cafezinho da comunhão, de confraternização, Cristo fica na igreja. E nós passamos a viver a segunda, a terça, a quarta, até o sábado, um cristianismo sem Cristo. Nós afirmamos aqui com toda a serenidade do nosso cérebro, do nosso intelecto, dizendo: Jesus Cristo reina. Mas amanhã, quando as coisas começam a se agravar, nós não procuramos Cristo para resolver os nossos problemas. Nós procuramos outras pessoas, nós procuramos outros recursos, como aqueles lá da multiplicação dos pães e peixes queriam procurar, como aqueles que estavam no barco com Jesus na tempestade queriam procurar, como Pedro, que tirou a espada para usar um recurso próprio. No entanto, meus amados irmãos, Jesus mostrou durante o seu ministério e nos mostra hoje que o reino dele é consistente no coração daqueles que o temem. Por isso nós não devemos apenas crer em Jesus como nosso Salvador, mas nós precisamos colocar Jesus no nosso coração como Senhor, de modo que a nossa primeira petição deve ser sempre a de que o reino de Deus se estabeleça no meu coração. Porque se Cristo não governar o nosso coração,
se for um outro Deus, o Senhor do nosso coração, nós estaremos, irmãos, caminhando para o abismo, para o fracasso, para o erro, para a derrocada. Se você confiar nos recursos deste mundo, mais do que você confia em Cristo, você estará jogando fora o seu tempo, o seu dinheiro. Você estará investindo naquilo que não vai matar a sua fome. Você estará colocando o seu esforço naquilo que não vai levar você à vitória. Você estará desviando o foco. Desviando o foco. Eu já disse a vocês aqui uma ilustração que ilustra bem isso. Um homem chegou em casa, viu a sua esposa o traindo com outra pessoa, no sofá. Ele resolveu o problema. Vendeu o sofá. Há pessoas que fazem isso. Elas vão naquilo que não é o problema. Elas tratam a periferia das coisas, sem de fato entender que o problema do ser humano é a ausência de Cristo no seu coração. Quando Cristo é Senhor, meus irmãos, todas as outras dimensões de nossa vida se encaminham para uma resolução saudável. Quando Cristo é o centro do senhorio, o centro de governo, nós não vamos consultar outras coisas antes de consultarmos Cristo. Os discípulos fizeram isto, consultando outras coisas. Muito embora eles tenham visto o poder de Cristo agindo neles e por meio deles, inclusive. Mas mesmo assim, eles duvidavam. Portanto, quando você olhar assim para a igreja primitiva, não pense que a igreja primitiva era uma igreja sem erros, uma igreja infalível. Muito pelo contrário. Nós temos muitos erros cometidos pela igreja primitiva, erros que inclusive são repetidos hoje, e talvez até mesmo ampliados, por causa do pecado que se avoluma. Mas um dos erros que são combatidos desde o início do mundo, quando Adão pecou, e dali houve a queda de toda a humanidade, é exatamente a incredulidade do coração do homem no governo de Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus nos ensina: orem todos os dias, venha o teu reino, para que Cristo reine em nosso coração, mais do que em qualquer outro lugar. Cristo precisa ser o Senhor da minha vida, Ele precisa ser o centro das minhas decisões. Cristo precisa habitar a minha alma, antes de eu buscar recursos noutros lugares. Porque se eu creio que a palavra de Deus, ela é capaz de restaurar a alma, de trazer alegria aos simples, ela é capaz de transformar o interior de uma pessoa, de converter alguém dos seus pecados, de convencer alguém. Eu não posso, meus amados irmãos, entregar o governo da minha vida para outra coisa que não seja Cristo o Senhor, a palavra encarnada de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é quem domina o nosso coração. Ele é quem inclina o nosso coração. Portanto, se você está passando por algum problema, qualquer que seja ele, seja emocional, seja financeiro, seja familiar, incline-se primeiramente a Cristo, diante de Cristo. Pergunte a Ele: Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, faça-me entender qual é o lugar da incredulidade do meu coração, que tem transtornado tanto a minha alma, a minha mente, as minhas convicções.
Por que eu tenho andado desta forma, Senhor? Ajuda-me na minha falta de fé. Foi esta a oração que os nossos irmãos do passado faziam. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me a depositar a minha única esperança no Senhor, a minha única confiança em Ti. Ilumina-me a mente, o coração, para que eu possa perceber as riquezas da Tua graça. Irmãos, esta oração é uma oração de fé, é uma oração de humildade, é uma oração de arrependimento, é uma oração de intimidade, que é o centro desta oração do Senhor, o Pai Nosso. Porque se Ele é o nosso Pai, se Ele nos ensina a orar dessa forma, Pai Nosso, Ele estará pronto para nos responder, pronto para nos aceitar, pronto para receber-nos em seus braços nas nossas dúvidas. Portanto, não temam de perguntar ao Senhor as razões da incredulidade, as razões da ausência de fé, as razões dos problemas. O salmista Davi fez esta oração por inúmeras vezes, dizendo: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu ando atribulado, eu não consigo dormir, a minha boca permanece seca, a minha língua se prega ao paladar, eu tenho terrores de morte, eu vejo o inferno todas as noites. O que está acontecendo comigo, Senhor? Até quando, Senhor, disse Davi, o Senhor voltará as costas para mim, o Senhor tirará de mim o rosto? Meus irmãos, estas orações são orações de dependência, são orações de fé, são orações que nos levam a compreender quem é o Senhor, nosso Deus, Cristo. E é isto que Jesus está nos dizendo ao nos ensinar a orar: venha o teu reino, que Ele possa reinar em nossos corações, porque o reino de Deus não é um reino externo, o reino de Deus reina primeiramente no nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Portanto, é o coração que deve ser mudado, é o coração que deve ser transformado, é a sede de todos os nossos desejos que deve ser transformado. Venha o teu reino. Vamos orar agora, pedindo ao Senhor que opere em nossas vidas esta transformação. Ore ao Senhor dizendo: Pai, restaura o governo, o reinado em meu coração. Ajuda-me na minha falta de fé.